Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, depois do gol, o Guarani parece ter deixado um pouco o CRB jogar. Isso aí durou até mais ou menos os 25 minutos do segundo tempo, quando o Guarani voltou a ter um pouco mais o controle do jogo. Mesmo com seus pedidos de marcar em cima e de sair de trás, o time sentiu certa dificuldade nesse período de tempo. Você acredita que isso é normal ou algo a ser corrigido? Acho que as duas coisas. Eu acho que é uma coisa que a gente pode melhorar, mas a gente também tem que entender que o jogo ele é feito de algumas fases, né? E até o momento do gol, o Guarani era superior, né? Tinha mais posse de bola, jogava no campo do adversário, criava as melhores oportunidades, trabalhava bem a bola. E após o gol, aconteceu uma mudança que o CRB começou a sair mais para o jogo. E essa saída mais para o jogo do CRB mudou um pouco a dinâmica da partida. E a gente, ao mesmo tempo que isso, perdeu um pouco o nosso poder de marcação no aspecto de marcar mais no campo ofensivo, mas de qualquer maneira soube controlar também o jogo, marcando com as linhas um pouco mais baixas. O CRB também não teve nenhuma oportunidade clara de gol, a gente conseguiu controlar bem as ações. E após ali os 15, 20 minutos do segundo tempo, a equipe voltou a crescer dentro da partida, mesmo estando com as linhas mais recuadas, mas jogando de uma maneira muito inteligente, consciente também, conseguiu, em algumas transições, as oportunidades que poderia até ter construído um placar com um pouco mais de tranquilidade. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Guarani fez um jogo de segurança, embora 1-0 sempre seja um resultado perigoso, né? Mas o Guarani, principalmente no segundo tempo, entendendo como estava a partida, foi fazendo um jogo de segurança? Olha, o Guarani ele tem começado a se mostrar uma equipe que está encontrando talvez uma maturidade, ela está encontrando uma consciência de jogo muito importante para se disputar uma Série B. Em determinados momentos, saber controlar essa ansiedade, não é só atacar e também não é só defender, mas esse equilíbrio é extremamente importante. A gente tem que destacar que enfrentamos hoje uma grande equipe que vem bem na competição, bem treinada, recentemente também eliminou o Palmeiras aí da Copa do Brasil, né? Tá num grande momento e a dificuldade do jogo ela ia existir. Então o Guarani soube jogar em cima desse adversário, procurou atacar os pontos onde nós entendíamos que iríamos ter vantagem, principalmente trazendo o Bruno Sávio e o Júlio César para jogar mais próximo do Davó na frente e não ficar preso único e exclusivamente com as jogadas de beirada de campo. E em determinados momentos a gente conseguiu. Então, assim, a equipe está de parabéns pela postura, pela vitória. E vamos seguir trabalhando em busca de mais situações, mais oportunidades, mais vitórias aí, porque a caminhada é longa e bastante difícil. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Tanto contra o CRB como diante do Londrina, o Guarani venceu por placares mínimos. Como é que você analisa a capacidade de controle de jogo do Guarani? É dentro daquilo que você espera? E você acha que essa capacidade pode melhorar com o decorrer das rodadas? Não, é lógico que a gente sempre trabalha primeiro para alcançar as vitórias. E segundo, a partir do momento que você faz as vitórias, tentar ganhar cada vez jogando melhor. Agora, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem as particularidades, né? Os adversários se portam também de maneiras também diferentes dentro da própria partida. Em momentos você está melhor, em momentos o adversário cresce por uma ou outra situação que acaba acontecendo dentro da partida. Mas de uma maneira geral o Guarani tem se portado muito bem, se portado muito consciente, vem adquirindo uma maturidade. Foi um placar magro, mas é uma vitória extremamente importante. O segundo jogo sem sofrer gols, o quarto jogo onde a equipe não perde, são 3 vitórias nos últimos jogos. Então, assim, a equipe vem crescendo, mas assim, a gente não pode esquecer que o que tem feito a equipe crescer é o trabalho, né? A dedicação de todos, é o empenho, é o que a gente faz no dia a dia, procurando sempre ser melhor. Vamos agora para Aracaju focados, né, na nossa decisão, que é o jogo contra o Confiança, e seguimos dessa forma, fazer o nosso melhor sempre. Sabemos que a sequência é muito pesada, desgastante, a gente vê alguns atletas no seu limite, é uma situação que a gente vai estar sempre de sinal de alerta ligado para que a gente não tenha nenhuma queda de rendimento, porque a gente sabe que o desgaste é muito grande. O próximo jogo já é na próxima sexta-feira, a gente já viaja amanhã, mas muito feliz pela sequência e pelo que a equipe vem apresentando dentro de campo.
Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, você acha que o Rodrigo Andrade às vezes fica meio nervoso, toma cartões desnecessários, ou pelo fato dele ser um jogador de marcação, esses cartões são naturais? Eu gostaria que você falasse do seu time, né? Independente das peças, você tem variações de jogadas. Esse também é um segredo do Guarani e por conta dessa campanha que o time está fazendo na competição? Olha, primeiro assim, o cartão amarelo faz parte do futebol. Em determinados momentos a marcação ela tem que ser mais justa e o Rodrigo, como os outros jogadores de meio campo que são mais de marcação, eles estão expostos a esse tipo de situação, coisas que acontecem. Acho que é uma situação totalmente normal. É lógico que os cartões eles têm que se tentar evitar, lógico, para a gente ter sempre os jogadores todos à disposição, mas eles vão acontecer, é inevitável. Mas o que a equipe vem apresentando tem nos deixado bastante satisfatório, bastante satisfeito, porque a gente treina muito essas variações, né, para tentar ter diferentes modos de jogar contra adversários que se portam também de maneira diferente. A gente viu o CRB no primeiro tempo bastante defensivo, né, bem próximo da grande área, né, num espaço curto de 30, 40 metros, e mesmo assim o Guarani teve em alguns momentos alguma dificuldade, mas mesmo dentro dessas dificuldades conseguiu criar alternativas de movimentação, como eu disse, né, a questão do Júlio Sávio vir mais por dentro, próximo do Davó ali, para a gente ter basicamente 3 atacantes por dentro. E isso faz com que a dinâmica do jogo se altere, né? Principalmente com as chegadas dos 2 nossos laterais, já que a gente deixa a liberdade para eles atuarem bastante ofensivos, né? Chegando sempre à frente. O Pablo chegou hoje algumas vezes, o Bidu também chegou no campo defensivo em condições de finalizar, em condições de achar um bom cruzamento. Então a equipe vem tendo um bom rendimento e como eu digo para eles, né? Tudo que está acontecendo é fruto do trabalho. E não ao acaso. Então a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar se esforçando no dia a dia, porque é isso que está fazendo a gente conquistar bons resultados. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Parabéns, Daniel Paulista, pela vitória, o Guarani pela primeira vez dentro do G4. Mas se considerar as chances que o Guarani teve no jogo, você não entende que 1-0 foi um placar magro, até mesmo por indecisão, até mesmo preciosismo? O time não ampliou esse marcador e gostaria que você falasse também das muitas faltas cometidas pelo Guarani, principalmente faltas laterais. Oportunidades na frente é tomada de decisão, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar criando, a gente estar ali. Eu acho que vai ter jogos vai ter jogos que nós vamos aproveitar melhor essas oportunidades. Hoje, como aconteceu, a gente desperdiçou algumas oportunidades que poderia ter nos dado uma vitória mais tranquila, vamos dizer assim, para que não ficasse, né, nesse jogo de bolas alçadas do CRB no segundo tempo, chances de bolas jogadas dentro da área, bolas paradas, como você mesmo disse, que acaba ficando um jogo perigoso. Mas o Guarani soube controlar o jogo com a bola rolando. O CRB, não me lembro no segundo tempo de ter criado nenhuma oportunidade clara de gol. O Gabriel pouco trabalhou nesse aspecto. E eles viveram de bola parada, né? Situações que acontecem, é lógico que a gente pede, a gente tenta procurar evitar, mas o jogo ele é muito disputado, muito contato físico, o campo também molhado, muito rápido, isso dificulta. Mas de uma maneira geral, também a equipe cresceu muito no aspecto defensivo de bola parada, melhorou bastante, né? Tem conseguido cortar bastante os cruzamentos, e no aspecto ofensivo também a gente tem criado, além do gol de hoje, criamos algumas oportunidades, até mesmo na bola parada, que poderíamos até ter traduzido em mais gols. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel, parabéns pela vitória. No segundo tempo, o CRB avançou suas linhas e o Guarani jogou no contra-ataque, perdendo grandes oportunidades. No final, você achou que faltou um pouquinho de experiência para o Guarani segurar a bola um pouquinho mais lá na frente e não sofrer, apesar de não ter tido grandes chances o CRB, mas ainda assim tomou uma certa pressão. Você achou que faltou um pouquinho mais de experiência para os jogadores da frente segurarem a bola lá? Eu não sei se experiência, mas eu acho que é dinâmica de jogo, né? Todo mundo está querendo contribuir, todo mundo está querendo fazer o seu melhor em determinados momentos. Talvez uma escolha errada aqui, uma escolha certa ali, pode ser traduzida em gols. Mas o mais importante é a equipe ter cumprido o papel no segundo tempo de controlar bem o jogo com a bola jogando. Como você disse, o CRB
pouco nos incomodou com a bola rolando, teve mais posse de bola, teve um controle de passes, mas de pouca produtividade ofensiva, onde a equipe mais perigosa, ainda mesmo estando com menos posse de bola, acabou sendo o Guarani, pelas oportunidades, pela dinâmica criada. Não soubemos aproveitar, faz parte do jogo, temos que procurar evoluir, procurar crescer, como em todos os aspectos. Acho que mesmo vencendo, mesmo estando num momento onde a equipe vem de sequência de bons resultados, sempre se vai ter coisa para melhorar, sempre se vai ter coisa para evoluir, dessa forma como a gente tem trabalhado. Agora mirando o próximo jogo na sexta-feira contra o Confiança. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Professor, mais um jogo que o Davó não consegue desenvolver um bom futebol e vem sendo questionado por parte da torcida. Não seria o momento de mexer nessa posição? Olha, eu acho que assim, todos os jogadores, no meu entendimento, têm contribuído para a equipe. E eu acho que o coletivo nosso é o que está fazendo a diferença, né? Todos têm se esforçado ao máximo para contribuir. E o Davó não é diferente de ninguém. Tem feito o seu papel, tem contribuído, tem nos ajudado. É um jogador que tem a nossa confiança, como todos os atletas. No momento, eu acho que enquanto ele estiver contribuindo para a equipe, ele vai continuar tendo as oportunidades dele, como todos os outros, né? É lógico que a gente está sempre atento a qualquer queda de rendimento, mas de uma maneira geral eu tenho estado muito satisfeito com a produção de toda a equipe, do que a equipe vem produzindo, do que a equipe vem criando, e os jogadores todos estão de parabéns por tudo que vem apresentando dentro da equipe. Tiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, a gente sabia que o CRB tinha uma bola parada muito forte. Mesmo assim, principalmente ofensivamente, a gente ganhou a maioria dos duelos pelo alto. O quanto que isso foi um treinamento específico para essa partida e o quanto foi circunstancial devido até aos desfalques do adversário? Obrigado, boa noite. Bom, a gente sempre, quem nos acompanha mais, é lógico que no momento, né, a imprensa não tem tido a oportunidade de estar cobrindo os treinamentos, mas quem nos acompanha sabe que a gente dá uma ênfase, principalmente no aspecto de bola parada, que no meu entendimento hoje, esse ponto é extremamente decisivo para alguns resultados, né, tanto a favor quanto contra. Então a equipe tem crescido muito nesses dois aspectos, nas duas partes, tanto defensiva quanto ofensiva. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer, tudo isso é fruto do trabalho, né? Fruto da sequência, do entendimento dos atletas, da concentração deles, do empenho deles, e isso é que nos tem deixado bastante satisfeito e o que tem feito o Guarani se portado da maneira como ele vem se portando dentro dos jogos, sendo uma equipe aguerrida, uma equipe que tem procurado saber jogar tanto no aspecto ofensivo, buscando sempre o gol de uma maneira corajosa, mas também quando se tem que defender, sabe as ações que tem que tomar, sabe o que tem que fazer e por isso que a equipe vem conquistando bons resultados. Gustavo Biano, EPTV. Daniel, a gente vinha falando, né, e vocês também, sobre a sequência em casa, então agora já são 2 vitórias consecutivas em casa. Você acha que essa campanha em casa agora ela vai decolar, né, já está superada essa questão de não vencer em casa? E também queria que você comentasse sobre o G4, o time está no G4 hoje, dependendo do que acontecer com o Vasco e Sampaio, pode dormir no G4, mas só o fato de estar próximo ali, o que isso significa? Olha, eu acho que assim, a equipe vem melhorando num aspecto todo, né? Em casa e fora. É lógico que, e eu nunca escondi isso em outras entrevistas, que para a gente figurar nas primeiras colocações, a gente teria que aumentar o nosso aproveitamento dentro de casa. Isso nunca foi segredo para ninguém, até porque equipes que atingem seu objetivo nos campeonatos têm sempre um aproveitamento muito alto dentro de casa e a gente começa a mostrar alguns sinais dessa melhora, né? Hoje a gente já tem mais vitórias do que empate e derrotas, então isso é extremamente positivo, mas seguimos trabalhando e pensando sempre em melhorar a cada jogo. Hoje foi bom e sexta-feira a gente tem que ser melhor que hoje, né? Amanhã no treino a gente tem que ser melhor, então é dessa forma que a gente tem atuado. Sobre a colocação, é lógico que estamos bem na colocação, mas como eu sempre digo, a gente tem que procurar sempre melhorar. Como eu respondi da outra oportunidade, acho que é prematuro se fazer alguma projeção nesse momento. Acho que o momento agora é de consolidação, do Guarani estar sempre procurando melhorar, sempre fazer jogos melhores, procurando estar sempre pontuando e figurando sempre nas primeiras colocações, que é o que a gente está conseguindo no momento.
E volto a dizer, e tudo isso é fruto do trabalho e a gente tem que continuar trabalhando para que a gente possa estar sempre atingindo o nosso objetivo. Daniel, a gente sempre ouve de você, depois dos jogos, na conversa com os atletas e no dia a dia também, duas frases, né? Pé no chão, né? E fruto do trabalho. Eu queria que você dissesse a importância de manter o pé no chão para que o fruto desse trabalho continue nos levando a posições maiores na competição. Não, porque a gente sabe da dificuldade que é o campeonato. O campeonato é muito longo, muitas dificuldades. As equipes ainda estão num processo de montagem, apesar de hoje termos completado 11 rodadas, mas ainda tem muita equipe se montando, muita coisa ainda se modificando. A gente sabe que lesões, cartões amarelos vão dificultar o nosso trabalho nessa caminhada. Então, por isso que assim, a gente não pode perder o foco. A gente tem que manter sempre uma postura, uma linha de trabalho consistente para que a gente... Oscilações vão existir, não tem como. O campeonato é muito longo. Mas, quando houver uma oscilação, ela tem que ser o mais breve possível, a gente volte ao caminho das vitórias. Então, é por isso que eu falo muito isso para os atletas, para a gente não perder o foco, manter sempre a luz de alerta ligado, porque a gente não ganhou nada, a gente só está vivendo, né, bons jogos, bons resultados, mas que se a gente parar de trabalhar, se a gente parar de se empenhar, as coisas também podem mudar. Então a gente tem que manter a nossa postura, manter o nosso trabalho, nossa concentração para continuar nesse padrão que a gente vem se apresentando. Tirar o pé do chão um pouquinho para a gente pegar o avião, sai amanhã às 11 da manhã, né? O pé do chão só sai no avião, né? Que aí não tem jeito, né? Mas como eu disse, a sequência é muito longa. A gente não tem tido uma folga de mais dias aí para descanso, para recuperação dos atletas, tem sido pesado. A gente teve aí o jogo hoje extremamente desgastante. Já vimos de um jogo pesado contra o Londrina, que foi um jogo muito físico. Hoje, mais uma vez, o CRB exigindo muito também desse aspecto. E a gente já tem daqui 3 dias um jogo muito complicado, que é contra o Confiança em Aracaju, um gramado muito pesado, né? Um clube que está muito pressionado, mas que a gente vai ter que procurar usar a melhor estratégia, ver as condições dos atletas, usar quem vai ter melhores condições para que a gente possa fazer uma boa apresentação lá. Parabéns pela vitória, pelo resultado, principalmente pelo trabalho que é seu, de toda a comissão, do grupo de atletas também. Parabéns e que a gente continue a cada rodada buscando novos objetivos. Obrigado, Ortiz. E só uma correção, o trabalho é de todos nós. Parabéns para todos, inclusive vocês aqui da imprensa. Tá bom, Obrigado. pessoal? Seguimos juntos aí e até a próxima.